Fala galera, beleza? Saiu o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará para os cargos de técnico judiciário, né? A área judiciária ou área administrativa. Uma excelente oportunidade para você se tornar servidor público do Poder Judiciário, que é um dos melhores lugares para se trabalhar na administração pública, beleza? Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre a prova discursiva que está assustando muita gente. Natural, a gente não está mais tão acostumado a escrever textos dissertativos, etc. Porém, a gente vai dar uma passada aqui para mostrar a estratégia que você deve utilizar para responder a questões discursivas da banca Sebrasp. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O objetivo aqui é que você consiga notas acima de 90% aí na prova discursiva para conseguir ficar ali nas primeiras colocações do concurso, beleza? Assim como aconteceu com diversos dos nossos alunos. Se você tiver alguma dúvida durante essa explanação, você pode mandar uma mensagem lá no Instagram, do @vocêconcursado, ou também no Telegram, nosso canal Academia de Discursivas, beleza? Então, sem mais história, vamos ao que interessa. Como é que vai ser composta essa prova, né? A nota final do concurso? Porque a primeira estratégia que a gente tem que tomar quando vai se preparar para uma prova de concurso é, o que vale mais aqui, né? Como é que está distribuída essa pontuação para que eu possa, né, direcionar meu estudo para aquilo que vale mais pontos? Porque no final, o objetivo é conseguir a maior nota. É isso que vai fazer você ficar na classificação lá dentro das vagas, é conseguir a maior nota. Então, para isso, você tem que entender como é que está distribuída essa pontuação, tá? Então, vamos lá. O edital traz o seguinte, que a nota vai ser composta pela prova objetiva mais a prova discursiva. A prova objetiva vai ser dividida em conhecimento básico e conhecimento específico. A prova de conhecimento básico vai ter 20 questões, cada questão vai valer 0,5 pontos. No final, a prova de conhecimento básico vale 10 pontos. A prova de conhecimento específico vão ter 40 questões, cada questão vale 0,25 pontos. Então, no final, a prova de conhecimento específico também vale 10 pontos. Então, ao todo, a gente tem aqui, a gente vai ter que a prova objetiva, né, ela vai ser composta por 10 pontos de conhecimento básico, tá? E 10 pontos de conhecimento específico. Guarda essa informação aí que a gente vai usar ela daqui a pouco. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 6 pontos na prova de conhecimento básico e um mínimo de 6 pontos na prova de conhecimento específico. Então, a gente tem aqui, a princípio, que vão ser 40 questões de conhecimento específico e 20 de questão de conhecimento básico. Porém, na distribuição do peso aqui, vai ser basicamente a mesma nota. A gente vai ver lá na frente que não é exatamente a mesma nota, porque tem outra análise, tá? Mas, a princípio, a gente tem isso. 20 questões de conhecimento básico, 40 de conhecimento específico. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar ali 60%. O que isso quer dizer? Que não dá para deixar de lado a preparação para nenhuma das provas. Não dá para você focar só em conhecimento específico e deixar conhecimento básico de lado, porque você vai precisar tirar um mínimo em conhecimento básico. E nesse ponto eu destaco a matéria de língua portuguesa, tá? Nas provas da banca Sebrasp é comum que as matérias de língua portuguesa venham com bastante itens, né? Então, se você consegue um bom desempenho em língua portuguesa, esse mínimo aí já está praticamente garantido em conhecimento básico. Beleza? Show de bola. E a prova de conhecimento específico? E a prova discursiva, Bruno? A prova discursiva vai ser composta por uma dissertação de 30 linhas, né, de até 30 linhas, sobre matéria de conhecimento específico. A prova vale 10 pontos e para ser aprovado o candidato também precisa tirar um mínimo de 6. O edital também traz que a prova tem que ser preenchida em caneta preta, tá? Isso aqui é importante para poder melhorar a digitalização, né? E quando o examinador for corrigir sua prova, ele conseguir ler tranquilamente o que você escreveu, beleza? Então, essa é a distribuição da nota entre as provas. Porém, para calcular a nota final do concurso, a banca ela trouxe uma fórmula específica. Ela disse o seguinte, ó, a nota final do concurso vai ser a prova de conhecimento básico vezes 1, a prova de conhecimento específico vezes 3 e a prova discursiva vezes 2. Quando a gente faz essa distribuição aqui, divide por 6, a gente vai ter um total de 10 pontos. Tá? Então, a sua nota lá vai ser 10 pontos. Só que desses 10 pontos, 50% equivale à nota de conhecimento específico, 16,67% de conhecimento básico e 33,33% a prova discursiva. Tá? Então, essa é a distribuição. Então, isso aqui é o impacto de cada uma das matérias na nota final do concurso. Beleza?
Então, é isso aqui que você tem que levar em consideração na hora que você estiver se preparando. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 60%, ou seja, 6 pontos nesse total de 10 possíveis, né? Já que há a divisão aqui por 6 dessa forma. Show? Então, 60%. Olha, dá uma olhada. Se a gente botar num gráfico, a gente vai ver que a prova discursiva é a segunda matéria que vale mais pontos nesse concurso. Porém, se a gente pegar essa prova de conhecimento específico e ver aqui que ela é dividida em várias matérias, né? A gente tem que a prova discursiva, ela vale mais do que qualquer matéria isolada, correto? Ah, Bruno, mas cobra conhecimento específico. Sim, mas se fosse só o conhecimento específico que valesse, ninguém reprovava na discursiva, né? Porque a galera que foi bem na prova objetiva que vai ter redação corrigida. Ó, como é que funciona? Vamos lá, só para você entender esse raciocínio. A banca ela vai selecionar os primeiros colocados na prova objetiva e vai fazer a correção da discursiva. Se eu não me engano, de cabeça, para técnico judiciário, área judiciária vão ser 175 e para a área administrativa 75. É o inverso. A quantidade de redações corrigidas para esse concurso. Então, a banca vai selecionar esses primeiros e corrigir a redação. Depois que ela faz a correção, ela reclassifica a galera com base na nota na discursiva. E nisso, tem uma parte que é eliminada, porque não consegue o mínimo na discursiva, tem uma parte que consegue uma boa nota, sobe classificações, e tem uma galera que perde classificações. Então, no final, saber fazer uma discursiva vai muito além de saber o conteúdo da discursiva. Tá? Então, às vezes a pessoa sabe o conteúdo, mas não consegue botar aquilo numa discursiva em si. Se fosse na objetiva, ele acertaria, mas na discursiva ele não consegue desenvolver, não consegue organizar. Por quê? Porque falta técnica discursiva. E é isso que eu estou destacando aqui. Conhecer essa técnica discursiva, ela tem um impacto significativo. E a vantagem é que o tempo que você gasta para poder aprender essa técnica é muito menor do que o tempo que você gasta para poder chegar a um nível de gabaritar um direito constitucional, um direito administrativo, etc. Beleza? Então, por isso que a discursiva é tão importante. E olha a diferença que ela faz. Olha o que a discursiva pode fazer no concurso. Isso aqui foi uma mensagem do Pedro, tá? No concurso da CGU. Ele disse assim, ó, Bruno, tirei 60 pontos na discursiva e saltei da posição 141 para a posição 39, ultrapassando 102 candidatos altamente qualificados e entrando com tudo nas vagas. Então, ó, a banca corrigiu a prova dele. Objetivo, ele estava em 141. Aí na discursiva ele tirou um notão. Quando somou a discursiva, ele subiu para 39. Passou 102 pessoas. Tá? Só porque tirou um notão na discursiva. E aí ficou dentro das vagas. E isso acontece direto, tá? Isso aqui não é tipo, eu peguei um caso aqui e estou querendo fazer com que você acredite que isso aqui vai acontecer no seu concurso para você comprar um curso, enfim. Não, isso aqui acontece sempre. Se você pegar vários resultados, você vai ver que a galera que está lá na frente, 2, 3, 4 candidatos, não foram os melhores, tá? Isso aconteceu, inclusive, comigo, tá? Eu fiz vários concursos, eu ficava ali bem fora das vagas, aí quando vinha discursiva, eu entrava para dentro das vagas com força ali, bem pertinho das primeiras colocações, tá? Então, faz muita diferença. Por isso, bora focar nessa discursiva. Vamos ver a estratégia. A gente viu aqui que a prova discursiva vai ser redigida em caneta preta, uma dissertação de 30 linhas de conhecimento específico, valendo 10 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar 6 pontos. O que vai ser cobrado na discursiva? Conhecimento específico. Então, para o cargo área judiciária e área administrativa vão ter matérias diferentes, né? Então, ó, por exemplo, a área judiciária vai cobrar noção de direito constitucional, noção de direito administrativo, noção de direito processual civil ou noção de direito processual penal, tá? E é legal a gente destacar que pode ser e ou, tá? A banca ela pode cobrar mais de uma matéria na mesma questão discursiva, né? Ela pode cobrar um tópico abordando ali um conceito de direito constitucional e outro tópico abordando um conceito de direito processual civil, por exemplo, tá? A banca Sebrasp ela gosta de brincar dessa forma. Então, pode ser um conhecimento, uma matéria específica, ou pode misturar mais de uma matéria. Isso vale também para a área administrativa, que vai ter o direito constitucional, administrativo, noção de administração pública e noção de gestão pública. O que é o ponto positivo dessa estrutura aqui? É que a banca, como ela cobra conhecimento específico, o seu estudo para objetiva ele pode ser atrelado ao estudo para discursiva. Como? Né? Você vai estudar uma matéria da objetiva, né? Fazer ali as questões e tal, depois você vai selecionar um tema de discursiva sobre aquela matéria e resolver esse tema na discursiva. Então, quando você faz essa discursiva, você vai estar revisando a matéria lá da prova objetiva. Vai trazer benefício, então, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva. O legal da banca cobrar conhecimento específico na discursiva é isso, que você consegue ali utilizar a discursiva como uma ferramenta de revisão, né? Diferente de uma de atualidade, que aí você teria que ver outros aspectos, enfim. Então, esse modelo é interessante para isso.
qual é a grande dificuldade aqui, né? Assim, o grande problema que eu vejo é que por cobrar conhecimento específico, as pessoas acham que só sabendo a matéria de conhecimento específico, elas já estão preparadas para discursivo. E não é. Ela precisa aprender a técnica de montar uma discursiva para a banca Sebrasp, tá? Porque muitas vezes a pessoa sabe muito, acaba se perdendo, enfim. E a outra desvantagem, nesse caso aqui, tá? É que se vem um tema, né? Assim, você estudou todo o edital, mas vem um tema que você não dominava, né? A chance de você conseguir uma nota máxima reduz significativamente, né? Você consegue ali usar algumas estratégias para conseguir a nota mínima, né? Isso é aprovado, mas para conseguir a nota máxima é mais difícil. Por quê? Porque o conteúdo em si vale bastante ponto, tá? Show de bola. Então vamos analisar aqui como que é primeiro essa cobrança da banca Sebrasp, depois a gente vai entender como que ela corrige isso, e aí a gente vai montar a estratégia para montar o texto, tá? Então vamos lá. Para poder ver uma questão discursiva, o que que eu fiz? Eu entrei lá na biblioteca de discursivas, tá? É uma ferramenta do Você Concursado, você pode entrar lá e cadastrar, que você tem acesso a um sistema só com questões discursivas para você poder filtrar. Então, você vai filtrar lá Sebrasp, Direito Constitucional, e ver as questões lá selecionadas da banca Sebrasp num lugar só, fácil ali com um clique. Você não precisa mais ficar entrando lá no site da banca para procurar a prova anterior, enfim. Tá tudo bem facinho ali, bem organizado. Então, você vai entrar lá e selecionar algumas questões para você ver o enunciado. Eu peguei essa questão aqui, Direito Constitucional, aplicado pela banca Sebrasp, no concurso da PC Bahia de 2013, tá? Inclusive, é uma questão que lá na biblioteca tem padrão de resposta, tem resolução em texto e tem resolução em vídeo. Eu faço essa questão aqui em vídeo para os alunos, né? Para acessar essa parte aqui, ó, é uma assinatura, você precisa pagar, mas para ter acesso ao enunciado em si, é gratuito. De qualquer forma, a assinatura também é uns 30 e poucos reais, tá? É bem baratinha. Então, se você tiver interesse em acessar e tudo, não é um custo alto, não. Aí, beleza. Mas vamos lá. Esse aqui é o enunciado, tá? O enunciado da banca Sebrasp normalmente é dividido assim, ó. Texto motivador, comando da questão e tópicos, tá? Esse é o padrão da banca Sebrasp. Às vezes ela não traz o texto motivador, às vezes ela coloca os tópicos dentro do comando da questão, tá? Então, às vezes ela brinca um pouquinho com essa estrutura, mas em regra, normalmente é isso que você tem. Nesse texto motivador aqui, a banca ela traz, na verdade, uma situação hipotética, tá? Ela conta uma historinha. Ela fala, após recebimento de denúncia, tal, enfim, a policial civil, no período da noite, entrou num quarto de hotel para fazer busca e apreensão de materiais, tal. E aí depois traz mais informação aqui. Aí, com base nessa situação hipotética, redige um texto dissertativo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da operação policial, abordando necessariamente de forma justificada os seguintes aspectos. Aí, esse aqui são os tópicos 1 e 2. O tópico 1, a banca pede para falar direitos e garantias fundamentais aplicáveis ao caso e possibilidade ou impossibilidade jurídica de utilização em processo judicial das provas obtidas na referida operação, tá? E ela traz aqui a pontuação. Então, isso aqui vale cada um 9,5 pontos, tá? Essa prova, vamos lá, vamos começar. Essa prova, ela valia 20 pontos, beleza? 20 pontos. Se a gente pegar aqui e somar 9,5 com 9,5, vai dar 19, tá? Então, dos 20 pontos, a gente tem 19 pontos para a resposta aos tópicos, mais 1 ponto para apresentação e estrutura, para no final ter 20 pontos. Beleza? Então, veja que a resposta aos tópicos é a parte que mais vale ponto. 95% da sua nota está aqui na resposta aos tópicos. Então, a parte mais importante. Então, por mais que ela traga uma situação hipotética e você queira discorrer sobre essa situação, enfim, você tem que focar nos tópicos, no que a banca está pedindo, porque é isso que você vai ter que responder na sua prova. Tá? Só que você vai ter que responder isso no formato de um texto, tá? Então não vão ser respostas soltas, tem que ter um texto ali organizando, beleza? Vamos entender como é que é esse cálculo no seu concurso, tá? No seu concurso a banca diz o seguinte, só traz essa fórmula aqui, ó, que a nota da prova discursiva vai ser igual a nota de conteúdo menos uma vez o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, essa é a fórmula que está lá no seu edital. Por nota de conteúdo, a banca separa em apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema, que é justamente a resposta aos tópicos, tá?
Essa é a divisão que a banca traz. E diz que nessa número de erros e total de linha vai ser avaliada a questão gramatical, tá? Show. Essa é a estrutura que está no edital. O que a gente consegue extrair dessa estrutura com base na experiência que a gente tem com a banca Sebrasp? Que a nota de conteúdo vai ser dividida da seguinte forma: 0,5 pontos para apresentação e estrutura textual, 9,5 pontos para desenvolvimento do tema. Então, ao todo, a gente tem aqui 10 pontos. Veja, 95% da nota referente ao conteúdo em si e 5% da nota relacionada à apresentação e estrutura textual. O que é apresentação e estrutura textual? Legibilidade, indicação de parágrafo, respeito de margens e organização de parágrafos. Tá? Aqui, né, entraria aquela estrutura formal de introdução, desenvolvimento e conclusão. Entraria isso aqui, mas a gente vai ver que para a banca Sebrasp isso não é tão rígido, tá? Beleza. E a parte de gramática? A parte de gramática vai ser número de erros dividido pelo total de linhas. Para você entender aqui melhor, imagine o seguinte: a gente tem aqui o candidato 1, que cometeu 5 erros, e o candidato 2, que cometeu 5 erros. Tá? O candidato 1 escreveu 20 linhas. E o candidato 2 escreveu 30 linhas. Então, quando a banca for calcular isso aqui, o candidato 1 vai perder 0,25 pontos e o candidato 2 vai perder 0,17 pontos, que é 5 dividido por 20 e 5 dividido por 30. Então, só por ter escrito mais linhas, esse candidato ele vai perder menos pontos. Então, ele vai estar na frente do candidato 2 nesse aspecto gramatical, se eles tiverem tirado a mesma nota em conteúdo, justamente porque ele escreveu mais linhas. Então, uma estratégia para a banca Sebrasp é justamente essa: escrever o máximo de linhas. Quanto mais linhas você escreve, menores são os impactos gramaticais na sua nota final. Aí você fala assim: ah, Bruno, beleza, mas se eu escrever mais linhas, eu tenho chance de cometer mais erros, né? Eu sei. Isso realmente pode acontecer. Mas a grande vantagem de você escrever mais, né, utilizar todas as linhas, não é só essa questão gramatical em si, mas é principalmente essa parte de desenvolvimento do tema. Tá? Por quê? Porque quanto mais informação você coloca no seu texto, maiores são as chances de você acertar o padrão de resposta da banca e assim conseguir uma boa pontuação. Tá? Então veja, a gente tem aqui 95% da nota no conteúdo, 5% só na questão de apresentação e estrutura textual. E a gente tem aqui que quanto mais linhas eu escrevo, né, menores são os impactos dos erros gramaticais e maiores são as chances de acertar o padrão de resposta. Show? Mas para acertar o padrão de resposta, eu tenho que gastar mais linhas aonde? Na resposta aos tópicos. Então, vamos lá, vamos pensar então aqui. Com base nessas informações, como que a gente estruturaria o texto? Ah, Bruno, tá pedindo um texto dissertativo, então tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? No caso dessa prova, só teria 2 parágrafos de desenvolvimento, porque só tem 2 tópicos. Se tivesse 3 tópicos, teria mais parágrafos de desenvolvimento. Mas, em suma, então, a gente teria aqui uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Tá? Só que, poxa, se eu trouxer uma introdução aqui muito grande e uma conclusão muito grande, eu vou desenvolver menos essa parte, certo? Se eu desenvolver menos essa parte, menos informação eu trouxe, menores são as chances de eu acertar o que está no padrão de resposta. Então, eu tenho que direcionar mais linhas para os parágrafos de desenvolvimento, tá? Mais linhas para o desenvolvimento. Então, se eu quiser fazer aquela estrutura padrão de introdução e conclusão, eu vou gastar no máximo 3 linhas com a introdução e 3 linhas com a conclusão, tá? No máximo isso. Por quê? Porque aí você otimiza a maior parte das linhas para responder aos tópicos. E também garante ali, né, se a banca for muito, mas muito criteriosa, a pontuação em estrutura textual, porque trouxe introdução e conclusão. Porém, é bem comum, tá? E eu já vi diversas e diversas vezes, em diversos concursos, essa estrutura aqui ganhar nota máxima em apresentação e estrutura textual, né? E também, né, ganhar uma nota melhor no conteúdo. E qual é essa estrutura? É uma estrutura sem introdução e sem conclusão. É uma estrutura só com parágrafos de desenvolvimento. Então, no exemplo da questão, que são só 2 tópicos, seria como se fosse um texto com 2 parágrafos de desenvolvimento. E pronto. Ah, Bruno, mas com um parágrafo muito grande. Cara, não importa o tamanho do parágrafo. Não tem lá um critério para a banca tirar ponto porque o parágrafo está grande. Não tem isso, tá? É questão de organização. Se você conseguiu estruturar bem as ideias dentro do parágrafo, mesmo que ele esteja grande, não tem problema nenhum, tá? Então, essa é uma estratégia válida para a banca Sebrasp.
Agora, né, vai aqui uma dica. Opa, se você tem uma questão, sei lá, com 2 tópicos, como é o caso do exemplo que a gente trouxe, poxa, 2 tópicos, dá para fazer uma introdução, talvez, né? Uma introdução ali, talvez até uma conclusão. Por quê? Porque são só 2 tópicos. Agora, se a prova tem 3 tópicos ou 4 tópicos, aí já começa a ficar apertado você fazer uma introdução. Porque aí você faz a introdução e aí você ainda tem mais 4 tópicos para poder desenvolver. E aí pode faltar espaço. Então, nesses casos, assim, numa questão com 4 tópicos, eu sugiro nem fazer introdução e conclusão e direto para a resposta aos tópicos. Beleza? Vamos ver como é que ficaria a estrutura do parágrafo se a gente fosse responder o tópico 1, só para a gente poder ver como que a técnica ela pode te ajudar na hora de elaborar essa discursiva. Então, o tópico 1 trazia assim, ó, direitos e garantias fundamentais aplicáveis ao caso. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com os enunciados da Banca Sebrae, porque quando ela coloca direitos e garantias, ela está falando no plural, então ela quer 2 ou mais. Isso aqui é muito comum de candidato errar no dia da prova. Poxa, se pediu no plural, ela quer 2 ou mais. Aí o candidato pega e traz um direito. Aí ele vai perder ponto, porque se a banca pediu mais de um, né? Logicamente, se ele trouxe só um, ele já perdeu ali metade da nota praticamente. Então é isso. Ficar muito atento com esse S aí no final das solicitações nos tópicos, beleza? Então ele quer direitos e garantias aplicáveis ao caso. Qual é o caso? O caso é que o policial civil adentrou num quarto de hotel durante a noite para fazer busca e apreensão. Então vamos lá. Aí eu venho e falo o seguinte, ó, preliminarmente, então é um elemento coesivo aqui para dar progressão ao texto, tá? O que a gente chama de coesão aqui, beleza? E eu sempre uso esse roxo para poder indicar isso. Aí eu vou dividir aqui, ó, em tópico frasal e argumento principal, tá? No tópico frasal, eu vou mostrar para o examinador que eu estou respondendo ao que ele solicitou aqui. Então, preliminarmente, deve ser analisado o direito e a garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio. Então, ó, quais são os direitos e garantias aplicáveis ao caso? Preliminarmente deve ser analisado esse direito, que é o direito da inviolabilidade do domicílio. Tá? Então, eu já trouxe aqui a resposta direta. Então, ele já sabe que eu estou respondendo a esse tópico 1. Veja que para facilitar, eu escrevo direito e garantia, para fazer referência aqui. Ó. Tá? Mas isso em forma de texto. Veja que eu não coloquei aqui preliminar. Não, eu não faço essa referência, não. É um texto, tá? Então, eu tenho que fazer esse link utilizando o tópico frasal e os elementos de coesão. Beleza. Aí eu venho com o meu argumento principal. Na nossa técnica, a gente sempre coloca no início do argumento principal o quê? O que a gente chama de recurso de autoridade. Então, ó, segundo a Constituição Federal de 1988, a casa é asilo inviolável do indivíduo, onde ninguém pode adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Então, eu trouxe aqui a regra, o que está na Constituição falando sobre esse direito da inviolabilidade do domicílio, essa garantia da inviolabilidade do domicílio. Beleza? Então, eu trago essa informação. E por que eu uso esse recurso de autoridade? Para poder dar mais força à minha argumentação. Ora, não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é a própria Constituição Federal. E o texto da Constituição Federal, ele está correto, ele não pode ser contestado. Então, essa parte da minha resposta está fundamentada e está correta. É essa a estratégia do recurso de autoridade. Às vezes você vai usar uma lei, às vezes você vai usar uma doutrina, enfim. Depois que você fizer isso, aí você vai analisar, vai além, né? Importante frisar que a jurisprudência, ó, outro recurso de autoridade, caracteriza quarto de hotel como casa. Então, opa, se a Constituição fala de casa, inviolabilidade do domicílio, e a questão estava falando de hotel, no caso lá, então eu vou fazer essa caracterização. Opa, ó, por mais que seja um hotel, o hotel também é casa. Com base em quê? Na minha cabeça? Não, com base aonde, ó? Na jurisprudência. Então, sempre que eu trouxer um recurso de autoridade, a minha resposta fica mais forte. Só que a banca não pediu 2 ou mais, então eu não posso deixar só isso aqui. Esse aqui é o principal aplicado, mas tem que desenvolver mais. Aí eu vou colocar, ademais, aplicam-se também ao caso os direitos à licitude das provas e ao julgamento por autoridade competente do Poder Judiciário. Então, eu peguei a situação, analisei ali um pouco além e trouxe outros direitos e garantias que também podem ser analisados nesse caso específico. Assim, eu atendi o que a banca pediu, trouxe 3 exemplos, né, de direitos e garantias e ainda fundamentei com base num caso concreto, na situação apresentada. Há outras formas de responder? Sim, a gente pode utilizar, nesse caso aqui, inclusive, um outro modelo de parágrafo, que é o parágrafo exclusivo para estudo de caso, né, em que a gente traz argumento principal, regra, argumento principal, caso concreto, enfim. Tem outras estratégias para poder responder. Mas o importante é você ter essa organização.
tópico frasal, recurso de autoridade, argumento principal. Isso aqui facilita muito na hora de você responder e aumenta a chance de você acertar no padrão, porque o padrão vai estar com base na Constituição, vai estar com base numa jurisprudência, numa doutrina. Então, quando você traz esse recurso de autoridade, você está aumentando as chances de acertar esse padrão e elevar a nota na discursiva. Beleza? Agora é contigo. Entra lá na biblioteca discursivas, tá? Entra lá, aí você vai escolher lá a questão que você quer, vem lá em folha de resposta, ó, você vai baixar a sua folha de resposta, tem lá disponível já para você poder praticar. A folha de resposta, inclusive, é editável. Se você não quiser imprimir para fazer à mão no início, você pode simplesmente digitar na própria folha de resposta a resolução da sua questão ali, beleza? Então, não tem desculpa aí para você não praticar a discursiva. Agora, se você quer uma estratégia para poder chegar bem preparado nesse concurso do Tribunal de Justiça do Ceará, né, já que é um concurso muito concorrido e um concurso de alto nível, né, que tem o poder aí de mudar a vida de qualquer pessoa, a gente tem aqui a estratégia, que é o quê? É aprender a técnica de discursiva, beleza? E depois praticar no mínimo 3 discursivas até o dia do concurso. E como é que vai ser essa prática da discursiva? A prática da discursiva vai ser, faz uma discursiva, manda para correção e recebe um feedback, tá? Depois que você recebeu esse feedback, viu que você errou, o que pode ser melhorado, aí você vem, faz uma outra discursiva, manda para correção e recebe um outro feedback. Então, assim, você aplica o que você aprendeu aqui na discursiva seguinte. E a mesma coisa na terceira. Então, você vai aplicar o que você recebeu de feedback para depois fazer a próxima e receber a correção. Então, qual é o processo? É receber o feedback e depois fazer uma nova questão. Porque aí, se você estiver cometendo um erro, você só comete uma vez. Né? Diferentemente de você pegar e fazer 3 discursivas no mesmo dia. A chance de você cometer o mesmo erro em todas é gigantesco, né? Então não adianta muito, não é tão efetivo, tá? E para aprender essa técnica é coisa sucinta, né? Algo ali para você pegar, tira 2 horas no final de semana, 2 semanas você já fechou essa parte aí, porque realmente tem que ser algo bem direcionado para esse concurso. E o principal aqui, né? Se eu fosse dizer qual é o principal que tem que aprender aqui nesse caso, o principal é aprender a montar o parágrafo de desenvolvimento. Tá? Esse é o principal. Por quê? Porque vale 95% da nota. Então, você vai aprender a fazer o tópico frasal, aprender a fazer o argumento principal, o argumento secundário, fechamento, né? Ver que esses 2 aqui são obrigatórios, esses 2 aqui são facultativos, enfim. Então, tem vários modelos, mas aprenda essa técnica, porque é isso aqui que vai fazer com que você aumente as chances de tirar uma boa nota, tá? E a gente tem tudo isso já pronto para você num curso de discursiva, tanto para o cargo técnico judiciário, área administrativa, quanto para a área judiciária. Como é que é estruturado o curso? A gente tem lá a técnica discursiva bem sucinta, a gente tem lá temas selecionados para você poder praticar, correções individualizadas desses temas e proposta de resolução desses temas utilizando a técnica discursiva do curso, tá? Então, você vai ver ali uma discursiva, vai tentar fazer, depois você vai ter o gabarito daquela discursiva e vai ver como que eu fiz aquela discursiva, utilizando a técnica que você aprendeu no curso. Então, fecha, entendeu? O conteúdo todo fecha. E assim, tudo bem sucinto, bem rápido, com o objetivo de você ganhar tempo, né? Para quê? Para que você gaste menos tempo estudando para a discursiva, possa direcionar mais tempo para o estudo da objetiva e assim consiga um bom desempenho tanto na objetiva quanto na discursiva. Se você não é aluno, o curso está disponível a um preço acessível, o link está aqui embaixo, né? Você pode entrar lá, consultar quais são os módulos, o que tem em cada um deles. E se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem também para mim lá no Instagram, que é @pro.brunomarques, no @vocêconcursado, ou lá no Telegram, no canal da Academia de Discursivos, beleza? Então é isso, um forte abraço, bons estudos e a gente, se Deus quiser, se vê na próxima aula.